Bom, primeiro ano aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de geometria plana. Já tem alguns vídeos gravados referente à aula, tá? E hoje vou dar sequência a esse conteúdo. Pessoal, faça as atividades, não deixa de fazer não. São essas atividades que eu vou contar como presença para vocês e também vou te dar uma pontuação nas atividades feitas. Porque se vocês não fizerem as atividades, não mandar de volta para mim, como é que eu vou saber se você está fazendo alguma coisa? Então deixa a rua, deixa a preguiça, deixa o celular, deixa tudo de lado e faça. A obrigação de você é só estudar, que eu tenho certeza que você não faz mais nada, tá? Então estuda, faça as atividades e envia para mim, porque você me enviando essas atividades vai ser bom para você, você vai fazer uma ótima prova, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, meus queridos aluninhos. É isso. Bom, eu tava aqui brigando com o câmera porque ele tá dormindo. Mal começou, já tá dormindo. Meninos, na turma de vocês tem uns alunos aí bem cara de pau. Por quê? Porque não tá fazendo as atividades e ainda tem coragem de mandar uma mensagenzinha para mim perguntando se é para fazer a atividade. Óbvio que é para fazer primeiro ano. Tem que fazer. Se você não fizer as atividades, como é que eu vou saber se você está fazendo alguma coisa? Gente, nós estamos distante, mas estamos sempre presentes. Todos os dias eu entro naquele aplicativo várias vezes no dia para ver se aquele safadinho que tem anos, eu não vou citar nome aqui para não dar nome, para não causar ibope, mas se eu tô de olho em vocês que não tá fazendo, tá dizendo que tá viajando para cima e para baixo, mas eu vejo alguns aí na rua. Gente, tem que fazer as atividades, porque se você não fizer, chega na hora da prova, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir aprender nada, você não vai conseguir desenvolver a prova, beleza? E a sua nota vai ficar lá embaixo, porque com essas atividades feitas, assiste às videoaulas, faça as atividades e envia para mim e deixa registrado no seu caderno, porque quando você envia para mim, automaticamente o pontinho, a minha caneta chega, vai correndo para pôr presença para você. E o ponto positivo também, tem alguns alunos que mandam direitinho, óbvio, né? Eu sempre elogio eles lá na mensagem que eles me mandam, dou parabéns, muito bem, continue assim, mas tem uns cara de pau aí que nunca se entrou nem para dar boa noite, e eu falo mesmo, tá? Vai ter reunião de pais, você vai ver. Eu vou lavar roupa suja com os pais de vocês. Pessoal, na aula passada nós falamos da lei dos senos, certo? Todo mundo lembra, deixei atividade, alguém já até mandou as atividades feitas para mim. Agora nós vamos falar da lei dos cossenos. Pessoal, a diferença da lei dos senos para a lei dos cossenos, ela tem uma diferença bem grande. Que a lei dos senos você forma frações, razões entre o lado pelo ângulo. E na lei dos senos você tinha vários ângulos. Na lei dos cossenos, não. A lei dos cossenos, sempre os dois trabalham o triângulo. Tanto a lei dos senos como a lei dos cossenos. Só que na lei dos cossenos você vai ter apenas um ângulo e vários lados, os três lados. Aí, pessoal, a fórmula da lei dos cossenos, eu não vou demonstrar a fórmula não, já vou dar ela pronta para vocês. Você vai olhar para o ângulo, eu sei que você enxerga. Você olha pelo ângulo e veja quem é o lado que está o oposto a ele. Pode ser letra ou pode ser número. É esse lado, é esse número que vem primeiro, é que você vai isolar. No caso aqui, o lado que está primeiro aqui, ó, olha para o ângulo e volta. O oposto a ele é esse lado, e esse lado é chamado de A. E é ele que vem primeiro. Certo? Igual. Aí agora, os outros, depois da igualdade, os outros dois, a ordem não importa. Tanto faz eu colocar o B ou eu colocar o C. Só que eu coloco na ordem para lembrar vocês que aqui é um teorema de Pitágoras. Ó, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes B vezes C. Esta multiplicação, pessoal, é dos catetos, é dos que está depois da igualdade. E vezes o cosseno do ângulo θ. Sabendo vocês que esse ângulo θ vai ser um ângulo de 30, vai ser um ângulo de 45, vai ser um ângulo de 60 ou um ângulo de 90. Você é obrigado a saber. Se for um ângulo diferente disso, eu vou te dar o valor. Lembrando que no primeiro vídeo aula referente à lei do seno, eu coloquei a tabelinha para vocês, que nós já vem vendo essa tabela desde o início do ano. A tabela dos ângulos notáveis. Aí eu notei aqui uma observação muito importante. Ó. O lado que está o oposto ao ângulo
é o que fica antes da igualdade. Tá vendo aqui? Vou mostrar de novo primeiro ano. Olha o ângulo aqui. Quem é que está o oposto a ele? É esse lado aqui, ó. É ele que fica antes da igualdade. Sempre. Professor, esse lado sempre vai ser letra? Claro que não. Pode ser letra ou pode ser número. Não importa, mas você tem que saber que ele tem que ficar antes da igualdade. Agora, depois da igualdade, aí os dois que sobraram, tá? Sempre o ângulo ele vai estar entre dois lados. E esses dois lados que está entre o ângulo é o cateto. Isso aí você pode ter certeza. Os dois lados que está entre o ângulo é o que você vai pôr depois da igualdade. Quem é que está aqui? Ó? É o B e o C, porque o ângulo é o θ, concorda? Esses dois lados é o que vai estar depois da igualdade. Olha aqui para você ver, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, eu tenho que memorizar essa fórmula? Mas é claro que tem. Num concurso e num vestibular, eles não vão te dar essa fórmula, não. Eles vão colocar o problema e vai falar. Se vira, Brasil. Outra observação importante, pessoal. Eu disse para você que esse ângulo θ aqui ele pode ser de 30, 45, 60 ou 90. E aí você é obrigado a saber a regrinha, né? Que é aquela tabela lá. Se for um ângulo de 90 graus, por exemplo, aí, pessoal, temos apenas o teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Pois o cosseno de 90 é zero. Se você for lá na tabelinha agora, correndo, quebrando as canelinhas e olhar, cosseno de 90 é quanto? É zero. Cosseno de 90 é zero. Quer ver como é que fica? Aí a fórmula está aqui. Isso aqui você já sabe que é a fórmula, certo? Aí no lugar do cosseno do ângulo θ, eu coloquei 90 aqui no lugar dele, tá? Aí ficou, ó, cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Aí vai ficar a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c. Olha o ângulo aqui, ó. Então, pessoal, você concorda comigo que toda letra multiplicada por zero dá zero? Todo número multiplicado por zero dá zero? Então, isso aqui tudo vai deixar de existir, ó. Por isso que sobrou apenas o teorema de Pitágoras. Por isso que eu falei. Quando o meu ângulo for 90, só vai sobrar a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí você resolve isso com muita fé e felicidade. Beleza? Tá claro, pessoal? Por que eu fiz questão de dar um enfoque nisso aqui? Porque eu já vi o aluno ter que ir resolvendo. Então, já é um adianto para você. Se você viu que o ângulo é de 90, você já sabe que essa parte todinha aqui, ó, vai deixar de existir. Porque no final vai dar zero. Todo número e toda letra multiplicado por zero dá zero. Beleza? Então, agora vamos ver um exemplo. Isso aqui foi a teoria, viu, bonitões? Isso aqui foi a teoria. Agora vamos por exemplo. Eu tenho um ângulo de 45, eu tenho esse lado aqui que vale 7, eu tenho esse lado aqui que vale 3 raiz de 2. Aí eu disse para vocês que sempre os dois lados que está entre o ângulo, tá aqui. Os dois lados que formam o ângulo é o valor de B e de C. É o que fica depois da igualdade. Não vou dizer que é o valor de B e de C, não, porque isso aqui pode mudar. Então, você tem que entender o seguinte. Você tem o ângulo. Os dois lados que formam o ângulo vai ficar depois da igualdade. Então, vamos lembrar. O ângulo está aqui. Aí você vai ver o oposto a ele. O oposto a ele é esse lado aqui, ó. Que no caso é uma letra, que é o x. E esse lado aqui significa que você vai isolar. Então, ele vai vir para cá, ó. É o que vem primeiro, antes da igualdade. É o que vem primeiro, antes da igualdade, tá? Então, é x ao quadrado é igual... Aí, agora você vai... E agora, professor? Quem eu pego? Não importa, gente. Você pode pegar o 7 primeiro, ou você pode pegar o 3 raiz de 2. Não importa a ordem, tá? Por quê? Porque ambos é elevado ao quadrado e é uma soma. É elevado ao quadrado mais 7 ao quadrado. Menos 2 vezes 7 vezes 3 raiz de 2 vezes cosseno de 45. Gente, quem não sabe trocar letrinha não vai sair do primeiro ano, não. Vocês têm que saber. Eu estou seguindo rigorosamente essa fórmula aqui. Ó. Beleza? Estou seguindo isso aqui. Então, vocês têm que saber substituir. Beleza? Voltando para cá. Aí vai ficar x ao quadrado é igual 3 ao quadrado vezes 2. Porque, pessoal, esse 2 ele vai descer para cima do 3 aqui. E aí eu vou cortar a minha raiz com esse 2 aqui.
Aí vai ficar, ó, 3 ao quadrado vezes 2, mais 49. Por que, professor, 49? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes 7. Menos, aí eu multipliquei aqui, ó, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 3, 42. Raiz de 2 vezes. Agora, vamos lá. Cosseno de 45. Agora você tem que lembrar da tabelinha, primeiro ano. É raiz de 2 sobre 2. Continuando, gente, que não acabou não. 2 ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3 dá o quê? Dá 9. Vezes 2 mais 49 menos. O que eu fiz aqui? Gente, eu estou fazendo passo a passo para vocês entenderem. Eu estou multiplicando o que está dentro. Ó. Mantive a raiz e multipliquei. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2. Porque, ó, 2 vezes 1 é 2. Porque aqui eu formei uma outra fração. Quando o denominador não existe, é 1. Eu multipliquei em cima e multipliquei embaixo. Quando eu tenho frações, entre elas uma multiplicação, eu multiplico em cima, multiplico embaixo. Multiplicar em cima é numerador, embaixo denominador. Aí vai ficar x ao quadrado, que é igual a 18 mais 49. Por que 18? 9 vezes 2, 18. Menos, aí raiz quadrada de 4 dá quanto, gente? Raiz quadrada de 4 dá 2, então ficou, ó, 42 vezes 2 dividido para 2, porque, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Aí x ao quadrado é igual, somei esses dois aqui, ó, que dá 67 menos. Aí o que eu fiz aqui? Você pode fazer aqui, ó, 42 vezes 2 dividido para 2. Vocês podem usar a calculadora, né? Então, é facinho. 42 vezes 2 dá 84. 84 dividido para 2, 42. Ou então eu faço o que eu fiz aqui, ó. Já cortei esse 2 com esse 2. Que é como se eu estivesse dividindo, ó. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 42, 42. Aí, pronto. Então, 67 menos 42 vai ficar igual a 25. Só que quando você tem uma letra elevada ao quadrado, isso vai virar raiz. Aí vai ficar x igual a raiz quadrada de 25, que x é igual a 5. Tá claro, pessoal? Gente, ela é um cálculo extenso? É extenso, mas não é difícil. Não é difícil mesmo. Você tem que praticar, porque é a prática que você vai conseguir memorizar essas regrinhas, beleza? Vamos para mais um exemplo para que vocês consigam. Vamos para mais um exemplo para que vocês consigam memorizar. Só que agora o meu exemplo vai ser em forma de problema, né? Porque esse tipo de questão, pessoal, cai muito em forma de problema. Então veja, ó, um terreno triangular, é um triângulo, tem frentes de 20 e 40 metros em ruas, que formam um ângulo de 60 graus. O perímetro do terreno considere raiz de 3, aproximadamente 1,7. Então, lembra, raiz de 3, 1,7. Aí eu fiz o desenho para vocês. Eu desenhei aqui o meu triângulo, ó, tá aqui o meu triângulo, lindo, maravilhoso. Ele tá dizendo que o ângulo é de 60 graus. Tudo isso foi dado na questão. E ele está dizendo, ó, que aqui está passando uma rua. Olha o asfalto aqui, ó. Aqui está passando uma rua. E aqui também está passando outra rua, certo? E aí ele quer que você faz o perímetro. Você vai circular isso aqui em forma de triângulo. Mas o que é perímetro, gente? Porque lá está, ó, perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todo o contorno da figura. Tudo bem que esse lado aqui vale 20, que está aqui. Esse lado vale 40, que está aqui, que foi dado na questão, olha lá, ó, 20 e 40. O ângulo é de 60, só que esse lado aqui eu não tenho. Eu não tenho esse lado. E para o perímetro eu preciso dele. Para isso, pessoal, eu vou ter que fazer o quê? A lei dos cossenos. Mas por que a lei dos cossenos? Porque eu tenho dois lados e um ângulo. Toda vez que eu tenho lados e apenas um ângulo, é lei dos cossenos. Se eu tivesse lados e mais de um ângulo, aí seria a lei dos senos, tá? Então vamos lá. Olha a fórmula aqui. A fórmula está aqui perfeitamente para você memorizar. Então, é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno. Gente, a fórmula ela não muda. Agora, o seu desenho pode mudar. Veja aqui agora. Olha para o ângulo
e veja quem está atrás dele, o oposto dele. Esse oposto dele é que vem primeiro. No caso aqui é um x, né? Como não tinha nada, eu coloquei o x ao quadrado, que é igual. Aí agora os outros dois tanto faz. 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 40 vezes cosseno de 60 dividido. Dividido não, só que eu coloquei esse traço aqui para você saber que cosseno de 60 você já tem que memorizar. Aí vai ficar x ao quadrado é igual. Quanto é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 20 vezes 20. E 20 vezes 20 dá 400. Mais 40 ao quadrado vai dar 1.600. Menos. Aí aqui você multiplica tudo, ó. 20 vezes 2 e o resultado vezes 40, que vai dar 1.600. Vezes, agora, quanto é que vale cosseno de 60? 1 sobre 2. Pronto, agora você multiplica em cima, multiplica embaixo. Somei esses dois aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado, vai ser igual a 2.000 menos 1.600 vezes 1, 1.600. Dividido para 2, que aí x ao quadrado é igual a 2.000 menos 8.000. Porque se eu dividir 1.600 por 2, vai dar 800. Beleza? 8.000 não, tô doido da cabeça. Então, x ao quadrado é igual a 1.200. Gente, agora vamos lá. Não é a resposta porque eu tenho que tirar a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 1.200, óbvio que não tem, gente. Quando não tem raiz quadrada do número, pessoal, o que você tem que fazer? Fatorar ele. E eu fatorei ele bem aqui, ó. Todo número par divide por 2, ó. Sempre divisão aqui, tá? 1.200 dividido para 2, 600 dividido para 2, 300 dividido para 2, 150 dividido para 2, 75. Não é mais par, não pode por 2. Vou tentar por 3. 75 dividido para 3, 25. 25 por 5 dá 5, dividido para 5 dá 1. Olha o índice da raiz. O índice da raiz aqui é 2. Ó. Quando é raiz quadrado, o quadrado é o 2. Então, você vai contar de 2 em 2. Ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, o 3 está sozinho e o 5 ao quadrado. Beleza? Agora você vai jogar para lá. Então, vou jogar tudo isso dentro da raiz. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3. O que está elevado, a base sai para fora. Você corta a raiz com ele. Então, x é igual a 2 vezes 5 raiz de 3. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, raiz de 3. Só que lá no enunciado ele falou, ó, raiz de 3 é 1,7. Então, você vai pegar 20 vezes 1,7. Aí, ao fazer essa multiplicação, você encontrou o valor do x, que dá 34. É a resposta? Não, porque ele pede o perímetro. Perímetro é a soma de todo o contorno da figura. Aqui é 20, aqui é 40 e aqui é x. Só que x você acabou de descobrir que vale 34. Então, vai ser 20 mais 40 mais 34. Que o perímetro vai ser igual a 97. Tudo bem, pessoal? Então, é uma questão ótima. Não é difícil quando você memoriza a fórmula, tá? Um abraço a todos, até o próximo encontro.